Tudo bem, né? Graças a Deus por essa oportunidade, graças a Deus por esse dia e graças a Deus por poder estar com vocês novamente, né? A última vez que eu vim aqui, acho que foi ano passado? Setembro do ano passado. Preguei, eu não lembro. Preguei, não lembro. Não lembro nem o que eu comi ontem, a memória. E ainda está só na barriga o bebê ainda, né? Quando nascer dizem que fica pior, não é? Então, maravilha. Mas, irmãos, um privilégio muito grande estar com vocês. Dessa vez, estamos em 3, né? Sempre, até então, quando viemos aqui, viemos sempre em 2, mas dessa vez viemos agora em 3. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, minha esposa está ali esperando a Aurora. Permitindo Deus, em dezembro, entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, a Aurora vai estar por aí também, vai estar aqui fora. E graças a Deus por isso, né? Deus é bom, irmãos, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é fiel. Hoje de manhã nós cantamos aqui uma canção, entre outras canções que foram entoadas ao Senhor hoje pela manhã aqui, mas uma delas falava sobre a bondade de Deus. E é interessante porque a última vez que eu tive aqui num culto em inglês pela manhã, essa música também foi cantada. Naquela altura eu fiquei pensando sobre a bondade de Deus na nossa vida. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, eu vi a bondade de Deus na minha vida. Né? Eu vi a bondade de Deus na nossa vida e eu fiquei refletindo sobre isso. E Deus é bom. Saia daqui com essa convicção no seu coração. Deus é bom. Deus tem sido bom conosco. Eu louvo a Deus por essa bondade, inclusive manifesta na vida de vocês para conosco. Nossa igreja lá em Nazaré manda um abraço para vocês. Por bondade de Deus, nós temos oportunidade de caminhar juntos e graças a Deus tem sido muito bom para nós. Vocês têm sido bênção para a nossa vida, saibam disso, viu? Vocês têm sido bênção de Deus na nossa vida e graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus pela nossa amizade, pastor Leandro, Adriana. Louvo a Deus pela vida de vocês e que Deus continue a abençoá-los sempre. Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia? Por favor, abra sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 35 até o verso de número 43. É um texto que você já conhece, você já ouviu muitas vezes, é um texto bem conhecido de todos nós. Um texto que com certeza vocês já ouviram pregação sobre ele, inclusive aqui na igreja. E eu não vou falar com vocês nenhuma novidade, viu? Não vou falar com vocês nenhuma novidade. Vou apenas trazer à memória de vocês aquilo que vocês já sabem. E eu acho que essa é uma das belezas da palavra de Deus para a nossa vida. A gente vive num mundo em que nós queremos sempre novidade. A gente está sempre em busca de coisas novas, né? E a palavra de Deus traz novidades ao nosso coração. Porém, a palavra de Deus não traz só novidades para o nosso coração. De vez em quando a gente tem que voltar às velhas verdades do passado, né? De vez em quando a gente tem que olhar para trás para caminhar para frente. Não é assim? Então quero convidar vocês hoje para a gente olhar um pouquinho para trás e lembrar um pouquinho de algumas verdades que a palavra de Deus nos apresenta, de algumas lições que vocês já ouviram e trazer isso novamente ao nosso coração com a finalidade de olhar para trás para a gente caminhar para frente. Olhar para aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o Senhor, sobre o Evangelho, sobre fé, sobre Jesus, para a gente caminhar para frente até o dia que nós estivermos com Ele lá no céu. Amém? Então, desde já eu quero te pedir para deixar a sua Bíblia aberta aí comigo, tá bom? Para a gente ir acompanhando algumas lições que esse texto vai nos ensinando. Lucas 18, do verso 35 ao verso 43. A Paula está ali traduzindo. Paula, se eu estiver falando rápido demais, você faz sinal, viu? É porque eu não tenho costume de falar com alguém traduzindo, não. Tá bom? Olha, foi ela que falou, não fui eu, viu? Vamos lá então. Lucas 18, 35. Eu estou lendo na versão NAA, ok? Nova Almeida Atualizada. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais:
Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. O verso 43 nos diz que imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar novamente? Pai, nós damos graças a Ti pela Tua palavra, pela graça, Senhor, de termos o privilégio de ser igreja Tua e nos reunirmos em torno da Tua palavra, Pai, nessa noite. Assim como o Senhor fala conosco por meio das canções que entoamos, por meio das orações que fazemos, Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra nessa noite. Toca, Pai, o nosso coração, ilumina, Pai, a nossa mente, nos ajuda esclarecendo ao nosso coração, à nossa alma, as verdades que nós precisamos lembrar, precisamos aprender, precisamos praticar, Senhor, na nossa vida de fé. Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, nada mais do que a Tua palavra, toque o coração de cada um de nós e fale aos ouvidos da nossa alma, Pai. Sê conosco, nos ajuda. E eu reconheço, Pai, as minhas limitações diante da Tua palavra. E eu peço que o Teu Espírito, através da Tua palavra, Senhor, fale a nossa vida e nos instrua naquilo que é a Tua vontade. Assim oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esses versos que a gente acabou de ler, eles acontecem a seguir de um contexto, enquanto Jesus havia falado com os seus discípulos, e isso está lá a partir do verso 31 de Lucas 18, que eles estavam aí para Jerusalém, estavam indo para Jerusalém, e no caminho para Jerusalém, antes de chegar até lá, Jesus, conversando com os seus discípulos, alertando os seus discípulos, disse que o que esperava por ele em Jerusalém eram açoites, eram insultos, eram cuspes na sua cara, eram vergonhas que ele iria passar, açoites, zombarias, inclusive morte. O que esperava por Jesus em Jerusalém era o terror. O que esperava Jesus em Jerusalém era tudo aquilo de mal que poderia acontecer com o Filho do Homem, inclusive que os profetas disseram que aconteceria com o Filho do Homem. Jesus estava indo para Jerusalém, e o que esperava Jesus em Jerusalém, embora a sua entrada fosse de festa, não era nenhuma festa. O que esperava Jesus em Jerusalém era terror, era dor, era cruz, era morte. Jesus sabia que o que esperava por ele em Jerusalém era morte? Pergunta. Sabia. Perfeitamente Jesus sabia o que esperava por ele em Jerusalém. Sabia que na entrada da cidade ele seria louvado, mas logo depois as bocas que abriram para louvá-lo seriam as bocas que iriam pedir a sua crucificação. Jesus sabia perfeitamente tudo isso. Mas ainda assim, Jesus estava resignado e determinado a ir para Jerusalém, a obedecer à voz de Deus, a obedecer à vontade de Deus, que era Jerusalém para a sua vida. E no caminho de Jesus rumo a Jerusalém, surge essa passagem que nós acabamos de ler. No caminho rumo a Jerusalém, no caminho determinado por Jesus, de determinação de Jesus em ir para Jerusalém, ele passou por Jericó. Essa cidade que você já ouviu muitas vezes, já ouviu falar sobre ela muitas vezes. E lá em Jericó, diz-nos o verso 35 e diante, que Jesus encontrou um homem cego, pedinte, à beira do caminho, que precisava de socorro, que precisava de milagre, que precisava de um homem. Que homem é esse? Jesus. E é sobre esse episódio, irmãos, do encontro de Jesus com esse homem lá em Jericó, com esse homem cego em Jericó, que eu quero refletir com vocês nessa noite. Eu quero observar essa passagem com vocês nessa noite e extrair dela algumas lições para o nosso coração, olhando para aquilo que aconteceu no encontro de Jesus com o cego e aplicando algumas verdades disso que aconteceu, do encontro de Jesus com o cego, para a nossa vida, para o nosso coração, para nosso tempo, a nossa contemporaneidade, né? Para os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo. Quero refletir com vocês, então, sobre algumas verdades espirituais que esse texto nos apresenta no encontro com Jesus. E a primeira lição que eu quero refletir com vocês
É uma lição muito simples e, na minha percepção, uma das principais que está aqui nesse texto. No verso número 35. Leia comigo aí o que diz o verso 35. Veja aí. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Primeira lição. Não desperdice oportunidades. Primeira lição. Simples. Não desperdice oportunidades. Quando Jesus estava se aproximando de Jericó, estava para entrar em Jericó, estava sentado um cego à beira do caminho pedindo esmolas. Se você já leu o Evangelho de Mateus, se você já leu o Evangelho de Marcos, sobretudo Mateus 20 e Marcos 10, você já viu que tanto Mateus quanto Marcos falam que Jesus estava saindo de Jericó. Agora Lucas fala que Jesus estava entrando em Jericó. É contradição? Não, de forma alguma. Naqueles dias de Jesus, haviam duas Jericós. Havia Jericó daqueles tempos antigos, tempos de Josué, aqueles tempos que rodearam as muralhas e as muralhas caíram, lembram? Mas havia também uma nova Jericó, uma Jericó construída por Herodes, uma Jericó que era uma cidade nova, uma cidade moderna, uma cidade onde o poder habitava, uma cidade onde pessoas de influência passavam, paravam, onde pessoas de influência costumavam utilizar como rota rumo a Jerusalém. Portanto, Mateus e Marcos dizem que Jesus estava saindo de Jericó. Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó. O que se conclui é que provavelmente Jesus estava saindo da Jericó velha e indo rumo a Jericó nova. Estava saindo da cidade velha e passando, entrando na nova Jericó, na cidade rica, na cidade pujante, na cidade onde havia muita pessoa com influência e muita pessoa com dinheiro. Por isso, provavelmente, o cego de Jericó estava sentado à beira do caminho na entrada da cidade. Numa cidade pobre, as pessoas dificilmente estariam à beira do caminho pedindo esmolas, mas no lugar rico, as pessoas estariam à beira do caminho pedindo esmolas, porque pessoas ricas passariam por ali e provavelmente poderiam ajudá-lo naquilo que necessitava. Agora perceba com atenção uma coisa aqui. O cego de Jericó, sentado, estava à beira do caminho quando Jesus se aproximava de Jericó. O que chama a minha atenção aqui não é o fato de Jesus estar passando, entrando em Jericó. O que chama a minha atenção aqui é o fato do cego estar pedindo esmola sentado à beira do caminho. Como assim, pastor? Se você olhar com atenção, esse texto não diz, repito, que ele estava no quarto dele reclamando. Que ele estava em algum lugar por aí, reclamando da vida, murmurando do que acontecia, reclamando de Deus porque ele era cego, não é? Ele não estava por aí, ou por exemplo, no seu quarto, se é que ele tinha casa, a gente não sabe, provavelmente não, reclamando do que lhe acontecia, reclamando das coisas que aconteciam com a sua vida, estava ocioso, reclamando, murmurando, reclamando contra pessoas, reclamando contra Deus. O que chama a minha atenção nesse texto é que o cego estava sentado à beira do caminho, sentado num lugar onde facilmente ele poderia ser visto, embora ele não visse, sentado à beira do caminho, num lugar onde facilmente ele poderia ser ajudado, uma vez que ele não podia ajudar. Qual é a verdade que isso traz para o nosso coração? Uma verdade muito simples. Se o homem cego sentado à beira do caminho não estivesse sentado à beira do caminho, ele continuaria cego. Simples. Se o cego de Jericó não estivesse sentado à beira do caminho na entrada de Jericó, o cego de Jericó continuaria cego de Jericó. Algumas Bíblias, você deve ter visto já algumas vezes, existe aquele tema em cima dos versos, né? Aquilo lá às vezes é meio enganoso, meio tendencioso, né, pastor Kleber? Pastor Kleber, que é professor, ele sabe disso. Mas é interessante que aqui um pouquinho acima do verso 35, quando tem essa espécie de um tema daquele texto que vai ser lido, fala sobre a cura do cego de Jericó. É o tema desse texto, né? Agora, se o cego de Jericó não estivesse sentado à beira do caminho pedindo esmolas enquanto Jesus passava por ali, não haveria essa palavra cura. Se calhar nem haveria o tema cego de Jericó, a história do cego de Jericó, o relato do cego de Jericó na Bíblia. O cego de Jericó estava sentado, irmãos, à beira do caminho, fazendo aquilo que deveria fazer, estava onde deveria estar, sabia que deveria estar ali para ter as suas necessidades atendidas, e necessidades que eu digo aqui são as suas necessidades físicas, por isso que ele estava pedindo esmolas. Ele não trabalhava, ele precisava de ajuda para se sustentar.
Estava sentado à beira do caminho pedindo aquilo que necessitava. Estava aproveitando a oportunidade daqueles dias da peregrinação rumo à festa da Páscoa, que acontecia em Jerusalém, para pedir esmolas às pessoas que passavam por ali. Em outras palavras, o cego de Jericó estava aproveitando a oportunidade, estando onde deveria, fazendo o que deveria, pedindo aquilo que necessitava. O que isso traz de lição para o nosso coração? Você tem aproveitado as oportunidades que você tem? Como você tem lidado com as oportunidades que Deus dá a você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem oferecido graciosamente a você? O quê? Ah, pastor, me diga o que Deus tem ofertado a mim. Olha, são muitas coisas. Deus tem ofertado a você, por exemplo, a palavra dele. Se você abrir, por exemplo, uma aplicação da Bíblia no seu telefone, você vai encontrar lá 100, às vezes até 200 versões da Bíblia de forma diferente, em línguas diferentes. De forma gratuita para você. Ali atrás tem um bocado de Bíblia. Na sua casa, provavelmente, você deve ter alguma, ou algumas. Você tem lido? Você sabia que a Bíblia é uma oportunidade que Deus dá para você conhecer? Você já parou para pensar nisso? Que o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, aquele que chamou à existência as coisas que não existiam, resolveu se revelar a você de uma forma que você pode compreender através da palavra? Você tem aproveitado essa oportunidade? Deus tem te dado a Bíblia. Deus tem dado a oportunidade a vocês aqui em Cliff Walk para estudarem a Bíblia 2, 3 vezes na semana, para além do domingo. Você tem aproveitado essa oportunidade? Você tem aproveitado a oportunidade de não apenas ouvir Deus falar com você, mas de você falar com Deus através da oração? Porque a oração é isso, não é? Deus fala conosco através da Bíblia, nós falamos com Deus através do quê? Da oração. Você tem orado? Tem orado? Quanto tempo você tem investido para orar, para falar com Deus? É a oportunidade que Ele dá, viu? É oportunidade. Se o Criador dos céus e da terra resolveu se apresentar a você por meio da sua palavra, você já parou para pensar que Ele também liberou o espaço na sua agenda celeste para você falar com Ele? Você já parou para pensar que os ouvidos de Deus não estão fechados para quando você ora e você fala com Ele? Você já parou para pensar nisso? Se existe uma pessoa ocupada em toda a história do universo, essa pessoa é Deus, não é? Deus é extremamente ocupado, mas o Deus que é extremamente ocupado está sempre disposto a ouvir a nossa voz desde que a gente ore. Você tem orado? Você tem aproveitado essa oportunidade? Você tem aproveitado a oportunidade de ter uma igreja para congregar? Tem aproveitado? Você sabia que isso que nós estamos fazendo aqui, cristãos espalhados pelo mundo inteiro, África, América Central, América do Sul, Ásia, Médio Oriente, não tem a oportunidade que eu e você temos? Você sabia que se por acaso alguém lá para os lados do Afeganistão, lá para os lados do Iraque, lá para os lados da Síria, quisesse abrir um espaço como esse aqui e começar a cultuar a Deus, orar, cantar ou simplesmente abrir uma Bíblia em público, seria no mínimo presa, para não dizer morta, e você pode fazer isso aqui em absoluta liberdade. Você tem aproveitado isso? Você tem aproveitado a oportunidade de ter comunhão com irmãos em Cristo? Você tem aproveitado a oportunidade de ter um relance, uma pequena amostra do céu aqui nessa terra que é a igreja? Você sabia que a igreja é uma pequena amostra do céu aqui nessa terra? É. Você tem aproveitado essa oportunidade de ser igreja, de não apenas estar nela? Tem? O cego de Jericó, irmãos, foi um homem que soube aproveitar a oportunidade que veio até a sua vida. Ele soube estar onde deveria, fazer o que deveria. Ele soube estar onde deveria estar. Ele soube aproveitar a oportunidade que lhe apareceu. E você tem aproveitado? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito? Você passa mais tempo nas redes sociais? Ou você passa mais tempo procurando aprender sobre a palavra do Senhor? Você passa mais tempo falando daquilo que os outros fazem, daquilo que os outros deixam de fazer? Ou você passa mais tempo orando a Deus, pedindo a Deus misericórdia pela vida daqueles que fazem ou que deixam de fazer?
Você tem passado mais tempo na comunhão com os crentes ou você tem passado mais tempo reclamando dos crentes? O que você tem feito? Como você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá? É uma primeira lição que a gente tem que refletir. Vamos avançar. Segunda lição. Orar e jamais cessar. Entre os versos 36 e o verso 39. Leia comigo, por favor. Ao ouvir a multidão passando, peço desculpa, a Bíblia mudou aqui para NVI, é NA, pronto. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. O cego perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava e gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Percebam aqui, irmãos, uma coisa interessante nesses versos. Aquele homem cego, aquele homem mendigo, aquele homem pedinte, sentado à beira do caminho, para além de não desperdiçar as oportunidades, sobretudo soube aproveitar a melhor oportunidade de clamar socorro de Jesus quando Jesus passava por ali. Diz aí o verso 38, que quando Jesus passava, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pediu compaixão de Jesus. Perceba que ele não falava, ele gritava. E eu particularmente gosto do Evangelho de Lucas, porque Lucas ele é muito detalhista nas coisas que ele apresenta a respeito de Jesus, a respeito dos episódios na vida de Jesus para o seu público que estava lendo esse Evangelho. Lucas não diz que aquele homem que ouviu que Jesus estava passando por ali falava, não diz que aquele homem sussurrava, diz que aquele homem gritava. E você sabe o que é gritar, não sabe? Gritar é você impor a sua voz com força. Gritar é você usar da sua voz com uma tonalidade mais forte, tirando o ar do seu diafragma, tirando o ar dos seus pulmões, para se fazer ouvido, para se fazer reconhecido, para se fazer socorrido por alguém. Gritar não é simplesmente falar, gritar é clamar. Gritar é clamar com urgência. Gritar é fazer com que a sua voz eleve um tom acima do normal, para que seja ouvido, para que seja alvo da atenção, para que você seja socorrido por alguém quando você grita. Foi o que aconteceu aqui nessa situação. Aquele homem, o cego de Jericó, aquele homem que soube aproveitar a oportunidade, ouvindo que Jesus estava passando por ali, começou a gritar com força, começou a gritar com intensidade, começou a gritar com todo o seu coração, a ponto de, veja, pessoas se incomodarem com o seu grito. Quem se incomodou com o grito do cego de Jericó? Resposta: as multidões que estavam seguindo Jesus enquanto ele entrava em Jericó. E aqui é interessante, irmãos, aqui fica um parêntese. A gente tem que ter muito cuidado com as multidões, viu? Multidões geralmente são muito atrativas aos nossos olhos, mas geralmente multidões acabam sempre pisoteando as pessoas, viu? Cuidado com multidões. A gente é muito atraído por lugares muito cheios, por lugares onde existem coisas que fascinam os nossos olhos, mas a gente tem que ter cuidado. Essa mesma multidão aqui, que ficou incomodada com os gritos do cego de Jericó, foi a multidão que começou a murmurar contra Jesus quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Isso está lá no capítulo 19 de Lucas. Multidão, irmãos, nem sempre é coisa boa. Eu diria que multidão, na maioria dos casos, causa muitos problemas, viu? Cuidado com multidões. Elas são atrativas aos olhos, mas geralmente elas corrompem o nosso coração. Cuidado com multidões. E aqui, nesse episódio, as multidões começaram a se incomodar com o fato daquele homem gritar, a ponto de mandarem que ele calasse a boca, mandarem que ele ficasse quieto, mandassem que ele parasse de gritar. E diz-nos o texto, no verso, que ele, quando mandado calar a boca, gritava e gritava cada vez mais. Está aí no verso 39, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Enquanto mandavam aquele homem se calar, aquele homem gritava e gritava cada vez mais. E qual é a verdade que isso traz ao nosso coração, a exemplo desse cego de Jericó, que ouvindo que Jesus passava, começou a clamar pela misericórdia de Jesus. Aquele homem, irmãos, fez pela sua alma
orando a Deus e clamando a Jesus por misericórdia, ao filho de Davi por misericórdia, aquilo que por muitas vezes eu e você deixamos de fazer porque ocupamos a nossa vida, o nosso tempo com qualquer outra coisa. Eu acho isso interessante, viu? Aquele homem, o cego de Jericó, clamou por Jesus, clamou por misericórdia de Jesus e fez em benefício da sua alma, se importando com a situação que ele estava vivendo, aquilo que por muitas vezes eu e você esquecemos de fazer. Muitas vezes. E quando fazemos, diga-se de passagem, às vezes fazemos de forma precipitada, né? Às vezes fazemos de forma errada. Às vezes, quando sabemos que temos uma necessidade, nós não oramos e clamamos a Jesus pela nossa necessidade, nós oramos e clamamos a Jesus por aquilo que a gente considera importante. Você já reparou no teor das suas orações? Comece a reparar naquilo que você ora, quando você ora. Comece a reparar. Na maioria dos casos, irmãos, nas nossas orações, a gente está sempre preocupado em pedir ao Senhor que nos ajude para conseguirmos uma casa melhor, um trabalho melhor, um carro melhor, uma condição melhor. Mas a gente não ora, a gente esquece de orar e clamar a Jesus para que ajude a nossa alma a continuar o caminho da fé corretamente, seguindo os passos que o Senhor Jesus nos deixou e comprometidos com o Evangelho dele dia após dia até a morte. A gente não ora por isso. Quanto tempo que a gente investe em oração para clamar a Jesus com toda a intensidade como esse cego clamou, pedindo a Jesus que nos ajude como ele pediu a Jesus que lhe ajudasse? Quanto tempo de oração você e eu temos investido para pedir a ajuda de Jesus? Quanto tempo? Aquele homem fez, irmãos, em benefício de si mesmo, aquilo que eu e você por muitas vezes esquecemos de fazer. Aquele homem clamou pela compaixão de Jesus, coisa que eu e você, por muitas vezes, pela correria da vida, que não é uma justificativa, mas é um grande problema, acabamos deixando de fazer. A gente ora, a gente, quando ora, pede coisas tão triviais, tão supérfluas, tão passageiras a Jesus, quando Jesus, na verdade, está interessado que a gente ore e perceba, de fato, a necessidade da nossa alma, que é a necessidade de tê-lo conosco, de ter a presença dele conosco. Muito mais do que ter as bênçãos dele, é ter o próprio abençoador na nossa vida. Essa é a nossa necessidade. É muito bom, irmãos, nós temos aquilo que a gente quer. É muito bom. É hipócrita quem diz que, olha, não é bom a gente ter o que quer. É bom, é legal, é bom quando você ora por alguma coisa que é supérflua e aquela coisa acontece na sua vida. É bom. Mas isso de fato é o necessário? De fato é aquilo que a sua alma necessita? Quanto tempo você investe para orar e para clamar a Jesus por aquilo que a sua alma necessita? Quanto tempo? Quanto tempo você usa do seu tempo, da vida, da oportunidade que Jesus dá a você de ter uma vida, para reconhecer a graça, a bondade, a misericórdia e pedir que Ele acrescente na sua vida graça e misericórdia todos os dias? Quanto tempo você tem feito? Quanto tempo você tem utilizado para pedir isso? Irmãos, o tempo está passando, a nossa vida está correndo, Jesus vai voltar, Ele prometeu que vai voltar, e a pergunta que fica à nossa cabeça, ou pelo menos deveria ficar à nossa mente, é: que tipo de igreja, que tipo de crente Jesus vai encontrar quando Ele voltar? Que tipo de crentes? Servos fiéis, servos vigilantes, como naquela parábola dos servos fiéis, que estavam em prontidão enquanto o seu senhor saía? Ou ele vai encontrar pessoas relaxadas, que não se importam com as suas necessidades espirituais e que não oram, que não leem a Bíblia, que não investem tempo em comunhão com a igreja e, sobretudo, com o Senhor da igreja? Que tipo de crentes que ele vai encontrar? Você tem que começar a pensar sobre isso. Você tem que trazer isso à sua memória. Oportunidades, irmãos, o Senhor tem nos dado, e oportunidades o Senhor tem nos dado para nós aproveitarmos essas oportunidades com sabedoria. E orarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor é uma oportunidade que, se nós desperdiçarmos, consequências eternas vêm para a nossa vida. Isso é um fato. O Senhor tem nos dado a oportunidade de buscá-lo, de se fazer conhecido dia após dia a nós por meio da sua palavra. Dia após dia o Senhor tem se revelado a nós e nos dado a oportunidade de conhecê-lo mais e mais e falar com Ele diretamente, com o véu do templo rasgado, e orar por meio de Cristo Jesus ao nome do Senhor nosso Deus.
E quanto tempo que a gente não usa para fazer isso que deveríamos fazer? Quanto tempo? Quantas palavras nós utilizamos quando usamos da oração, do meio de graça que é a oração, para pedir coisas banais ao invés de pedir coisas essenciais à nossa alma? Quanto tempo? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, meus irmãos. É uma lição que a gente tem que perceber e trazer profundamente para o nosso coração, observando que coisas passageiras, irmãos, são de fato passageiras. Não é sinônimo que não devemos orar por elas, é sinônimo de que elas não devem ser a nossa prioridade. Não devem ser. A condição da nossa alma, reconhecer a graça, a misericórdia de Jesus e pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros e nossos pecados, de fato deve ser a prioridade do nosso coração. Coisas passageiras são passageiras. Necessidades eternas da nossa alma devem ser alvo da nossa oração dia após dia. Orar e orar sem jamais cessar. Foi isso o que o servo de Jericó fez. Clamou a Jesus. Foi isso que ele ensinou para você e para mim que devemos fazer. Clamar ao Senhor e sem cessar. Pedindo aquilo que de fato necessitamos. Orando ao Senhor como de fato necessitamos orar. Pedindo ao Senhor graça e misericórdia que só Ele pode nos dar. E aí vem uma terceira lição que esse texto nos ensina. E sempre que há aproveitamento da oportunidade, sempre que há de fato verdadeiro clamor a Jesus, sempre que há de fato verdadeira devoção e verdadeira intensidade em clamar a Jesus, em reconhecer Jesus, em se aproximar de Jesus, bondade e misericórdia Jesus tem a nos oferecer. Ah, mas sempre que a gente procura, sim. Sempre que a gente vai em direção a Jesus, a gente se lembra e vê que Jesus já veio na nossa direção. A gente só vai a Ele porque Ele veio até nós, não é? E quando a gente aproveita as oportunidades que o Senhor nos dá, irmãos, quando nós aproveitamos a oportunidade de ir em direção a Jesus, a gente percebe que Jesus tem graça, bondade e compaixão para nos oferecer graciosamente. E veja aí o que acontece a partir do verso 40 desse texto que nós lemos. O homem cego começou a clamar, insistiu em clamar, começou a gritar, pediu compaixão de Jesus, a ponto de Jesus fazer o quê? Parar. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Eu acho isso daqui lindo. Jesus mandou que trouxessem para perto uma pessoa que as pessoas queriam longe. Jesus mandou trazer para perto dele um homem que soube aproveitar a oportunidade de quando ele passava por ali. Mandou que trouxessem o cego, e tendo o cego chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o homem cego respondeu a Jesus: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus então lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Isso aqui é impressionante. O homem cego está sentado à beira do caminho pedindo esmolas, ouve a multidão passando, ouve que Jesus o Nazareno está passando por ali, clama a Jesus o Nazareno por compaixão, e Jesus o Nazareno faz o quê? Para. Ouve o clamor daquele homem que clamou e para, chamando aquele homem para perto. Para, chamando aquele homem para perto de si e dialogando com aquele homem, Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu faça a você? O homem responde: Senhor, que eu volte a ver. Senhor, que os meus olhos voltem a enxergar aquilo que alguma vez eu enxerguei, mas deixei de enxergar. Que os meus olhos voltem a ver de novo, é o que o homem pede a Jesus. Vejam aqui, irmãos, que Jesus estava indo rumo a Jerusalém. Lembram-se que eu falei no começo? Jesus estava indo a Jerusalém. Jesus estava indo para um lugar onde a morte lhe esperava. Jesus estava indo para um lugar onde muitas preocupações poderiam, sem dúvida e com certeza, estavam na sua cabeça, estavam no seu coração. Afinal de contas, você e eu temos que lembrar que Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. E como homem, preocupações ele também tinha, não é? Mas embora Jesus soubesse que o que esperava por ele em Jerusalém era a morte, Jesus resolveu, no meio do caminho, parar, conversar e atender a necessidade de um homem feliz, de um homem sofredor e de um homem que clamou por socorro. Jesus resolveu parar no meio do caminho para ouvir a voz daquele que clamava, para ouvir a voz daquele que necessitava de ajuda, para observar as misérias de um homem miserável e atender um homem miserável que clamou
nas suas necessidades. Jesus parou no meio do caminho para trazer para perto um homem que aproveitou a oportunidade de ter Jesus perto. Jesus parou para trazer para perto um homem que soube aproveitar a oportunidade de ter Jesus perto. Você já parou para pensar que quando você clama, que quando você busca o Senhor, que quando você usa a vida que o Senhor te deu para a glória do Senhor, bondade e misericórdia Ele tem para te oferecer, trazendo você para perto dEle? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para perceber o benefício grandioso que o Senhor Jesus oferece à sua alma quando você está disposto a ir em direção a Ele verdadeiramente? Você já parou para pensar e avaliar com sinceridade de coração o que Jesus tem verdadeiramente a oferecer a você quando você de fato está comprometido em clamar a Ele? Você já parou para pensar? Você já parou para refletir nessa bondade, nessa misericórdia, nessa compaixão que Jesus Cristo oferece, que Jesus Cristo graciosamente dá, que Jesus Cristo disposto está a oferecer a você, se de fato você clamar a Ele, se você ir em direção a Ele, se você abrir de fato o seu coração para clamar por ajuda dEle? Se você não sabe aproveitar isso, um homem cego, pedinte, miserável, sofredor, fez o que você e eu que enxergamos que temos a vida de alguma forma boa, confortável, não fazemos. O improvável ensinou uma lição para você e para mim que somos privilegiados. Um homem pobre, mendigo, miserável, sofredor, ensinou a você e a mim o que é de fato clamar a Jesus, o que é de fato aproveitar a oportunidade de ter Jesus perto de si. Esse homem, pobre, sofredor, miserável, pedinte de esmola, soube aproveitar a oportunidade da passagem por Jesus em Jericó e pedir a Jesus que fizesse em benefício da sua alma aquilo que ele de fato necessitava, em benefício da sua vida aquilo que de fato ele necessitava. Pediu a Jesus que voltasse a ver e Jesus assim fez. E você e eu, privilegiados como somos, o que a gente tem feito? O quê? A gente tem aproveitado da bondade e da compaixão que Jesus tem oferecido a gente? A gente tem aproveitado daquilo que Jesus Cristo tem nos dado? A gente tem observado e agradecido ao Senhor pela bondade e a misericórdia que Ele tem nos oferecido? O que a gente tem feito? Como temos aproveitado? Como temos usado de fato o privilégio das oportunidades que o Senhor nos dá? Como temos usado? Como temos usado? A gente tem que pensar sobre isso, irmãos. Jesus ouviu o clamor daquele homem cego, pedinte à beira do caminho. Ouviu o que aquele homem pediu. Jesus se virou para aquele homem e falou: veja, a sua fé salvou você. É muito interessante que o que Jesus se vira para aquele homem e fala, irmãos, é que não simplesmente Jesus restaurou a visão daquele homem. Jesus, quando se vira para aquele homem que pede para enxergar de novo, abre os olhos daquele homem para ele enxergar, mas abre, sobretudo, os olhos do coração daquele homem para que ele visse algo além do que os olhos podem ver, quando ele soube aproveitar a oportunidade de clamar a Jesus. Se você olhar com atenção, esse texto diz que Jesus, no verso 42, virou para aquele homem e deu àquele homem os olhos restituídos que ele queria, a visão restituída que ele necessitava. Mas Jesus deu a ele algo mais do que a visão. E assim termina o verso 42. A sua fé fez o quê? Fez você enxergar? A sua fé salvou você. Eu creio, irmãos, e creio profundamente que o que Lucas está dizendo aqui da salvação efetuada na vida desse homem foi de fato não simplesmente uma cura, mas de fato uma salvação da alma. A forma como o cego de Jericó clamou a Jesus, chamando Jesus de filho de Davi, pedindo a Jesus misericórdia, é uma forma que de fato demonstra que aquele homem percebeu quem Jesus é, ainda que não conseguisse ver de fato que Jesus estava ali. Ainda que ele não conseguisse ver a pessoa de Jesus porque estava cego, ele conseguiu compreender quem Jesus é e conseguiu clamar a Jesus pelo que ele é, pedindo compaixão, pedindo da sua bondade.
E houve da parte daquele homem um aproveito da oportunidade. E quando aproveitou a oportunidade que Jesus lhe deu, Jesus lhe acrescentou aquilo que ele nem pensava que iria lhe acrescentar: a salvação. A prova que eu tenho nesse texto, que aquele homem não foi simplesmente curado, mas que aquele homem foi salvo, está no verso 43. Imediatamente, diz o verso, ele passou a ver de novo e fez o quê? Seguiu Jesus fazendo o quê? Glorificando a Deus. Você sabe quem glorifica a Deus? Os salvos. Você sabe quem glorifica a Deus? São pessoas que de fato reconhecem quem Jesus Cristo é, clamam a Jesus Cristo pelo que Ele é, percebem de fato as necessidades da sua alma e falam com o Senhor capaz de suprir as necessidades da sua alma. De fato há salvação, irmãos, para quem clama a Jesus. De fato há a pessoa de Jesus trazendo salvação, trazendo a restituição, trazendo coisas novas àquela velha vida, quando há clamor a Jesus. De fato Jesus transforma, de fato Jesus cura, de fato Jesus liberta, de fato Jesus dá salvação a quem aproveita a oportunidade de clamar a Ele, viu? Jesus tem poder para salvar todos? Tem poder para salvar todos. Jesus transforma a vida de todos? Ele tem poder para isso? Tem. Jesus tem poder para libertar a vida de todos? Não tenha dúvida que tem. Mas Jesus faz isso na vida de quem clama, viu? Jesus está interessado na vida de quem está interessado nele. Jesus está interessado na vida de quem aproveita as oportunidades que Ele dá para utilizar a sua vida para a glória dele. Jesus está interessado em ser o Cristo, o Salvador, para a vida de quem de fato reconhece, como o cego reconheceu, que Ele é o Rei da misericórdia. E que misericórdia Ele tem a oferecer para quem vai aos pés dele. Jesus está de fato disposto a ser aquele amigo fiel, de fato aquele abençoador poderoso, de fato aquele libertador glorioso. Jesus está disposto a ser o Rei da nossa vida, desde que a gente, irmãos, tenha a humildade no coração de reconhecer aquilo que de fato necessitamos. E reconhecendo aquilo que necessitamos, dobrar os nossos joelhos aos pés dele e seguir o exemplo de um miserável que clamou a Jesus, pedindo a Jesus misericórdia, ensinando a você um bom exemplo daquilo que eu e você devemos fazer. Eu costumo dizer, irmãos, que a Bíblia ela tem muitíssimos bons exemplos para a gente seguir. Mas você sabia que também na Bíblia existem exemplos que você não deve seguir? Você sabe disso? Hoje de manhã o pastor Leandro falou sobre Ananias e Safira. Eles estão na Bíblia para você não seguir o exemplo deles. Eles estão lá para isso. Existem uma série de relatos bíblicos de pessoas que não são exemplo para você e eu. Estão lá, uma série. Assim como existem uma série de exemplos bíblicos que você e eu devemos seguir. E um dos mais impressionantes para mim é do cego de Jericó. Um homem que era o oposto daquele que ele clamava. Um homem que era o oposto do Davi, que ele falou que Jesus era o filho. Enquanto Davi era rico, abastado, poderoso, o cego era miserável, pedinte e doente. Mas ele fez o que necessitava fazer, aproveitando a oportunidade que lhe foi dada. Eu quero, meus irmãos, então terminar convidando você para poder perceber e avaliar com profundidade no seu coração essas lições. Não tem nada complexo aqui, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma coisa diferente. Tudo isso daqui você já sabe. Oportunidade Jesus dá a você, oportunidade para clamar a Ele, oportunidade para reconhecê-lo como Senhor, oportunidade para você viver da bondade e da compaixão que Ele tem a oferecer. Eu quero te convidar a fazer o aproveitamento disso. Não desperdiça o seu tempo, não desperdiça a sua vida. O sangue de Jesus foi precioso demais e continua sendo precioso demais, derramado na cruz do Calvário por você e por mim, para você tratá-lo com indiferença. Para você pegar a palavra dele e você deixar como um monstruário na estante da sua casa, aberta no Salmo 91, como se aquilo fosse fazer alguma diferença na sua vida. O sangue dele foi derramado, e foi derramado de uma forma muito preciosa por você e por mim,
para mostrar a você e a mim a bondade, a graça, a misericórdia e, sobretudo, o amor dele por você e por mim. Jesus carregou o peso que você e eu não podemos carregar, jamais poderíamos carregar. Jesus sofreu as dores que você e eu jamais conseguiríamos aguentar. Jesus sangrou por você e por mim. E o que Jesus pede a você hoje é simplesmente que você caminhe nos caminhos dele e tenha compromisso com ele, assim como ele um dia teve um compromisso de ir para a cruz por você. Ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém o que lhe esperava era a morte, e ele não deu um passo atrás, pelo contrário, ele avançou para frente. Jesus convida você hoje para você ter um aproveitamento das oportunidades que ele te dá. Jesus convida você hoje para você seguir o bom exemplo do cego de Jericó e dobrar os seus joelhos na presença dele e clamar por misericórdia a ele. Jesus convida você hoje para se arrepender dos pecados que você comete. Jesus convida você hoje para ter uma vida diferente. Jesus convida você hoje para oferecer fé e oferecer salvação ao seu coração se você de fato ainda não o conhece. Tudo que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é dobrar os seus joelhos diante de Jesus e clamar por misericórdia e compaixão. Clamar pela bondade dele, reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Não desperdice o seu tempo se você não conhece a Jesus Cristo. O dia para você se arrepender dos seus pecados é hoje. Eu costumo sempre pensar que o amanhã é muito tarde. E sobretudo falando de salvação, meu irmão, minha irmã, amanhã pode ser muito tarde. Agora, se você entrou por essas portas aqui em Cliff Walk e você já conhece Jesus Cristo, se você se considera uma pessoa já salva, glória a Deus por isso. Agora persevere naquilo que você tem que fazer. Não pense que a salvação que ele opera na sua vida para você ser um preguiçoso na fé. Não pense. O exemplo do cego de Jericó, aproveitando a oportunidade, clamando por misericórdia e recebendo a bondade de Jesus, está aqui na Bíblia para você e para mim seguirmos, ainda que salvos. Está aqui para poder mostrar a você e a mim que existe um modelo que nós temos que adotar, existe uma conduta que nós devemos praticar. Existe uma forma de viver que eu e você temos que viver. E essa forma de viver é uma forma de viver que glorifique ao Senhor. Portanto, pense sobre isso, avalie isso e que essas lições simples falem ao seu coração. Que você reflita e que você utilize a sua vida, as oportunidades de vida, aquilo que Jesus tem dado a você, para que de fato você glorifique a Jesus. Ele está interessado em ser seu Senhor. Você tem que estar interessado em clamar pela misericórdia dele. Amém? Podemos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és bom. Verdadeiramente, Senhor, nós sabemos que nós não somos bons. Quantas vezes, Senhor, em nós há terríveis maus exemplos, terríveis condutas, terríveis faltas de aproveitamento, Pai, das oportunidades que o Senhor tem nos dado, mas o Senhor é bom. E o Senhor é tão bom conosco que o Senhor nos permite, por meio de um exemplo improvável, nos dando um modelo a seguir de persistência, de insistência e de resiliência em buscar a Ti, Senhor, em clamar a Ti, em seguir a Ti, em aproveitar as oportunidades enquanto o Senhor passa. Ó Deus, o Senhor é bom para conosco e o Senhor é tão bom conosco que nos enviou Jesus Cristo para nós. Ó Deus, obrigado por isso e eu te peço, Pai, nessa noite, ajuda-nos. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração, tal como o Senhor abriu os olhos do cego de Jericó, aquele homem, Bartimeu, como Marcos relata, fez aquele homem ver. Ó Deus, faça com que nós possamos ver também. Abre, Senhor, e tira as escamas dos nossos olhos, como o Senhor fez um dia cair dos olhos de Saulo a caminho de Damasco. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, e faz-nos perceber a gloriosa luz que o Senhor tem a nos oferecer. Faz-nos, Senhor, perceber que o Senhor está disposto a nos tirar das trevas para a luz, como cantamos, Senhor. Faz-nos, Senhor, perceber
que o teu trono de graça, de bondade e de misericórdia está sempre disposto e acessível a nós. Tudo que precisamos fazer é reconhecer o Senhor como Jesus, como poderoso e Rei da nossa vida e clamar a Ti por misericórdia, clamar a Ti pela Tua bondade, clamar a Ti pela Tua graça. Ó Deus, perdoa-nos pelos aproveitamentos que não temos feito. Perdoa-nos, Senhor, sempre que nós desperdiçamos o nosso tempo e a nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, a perceber a gloriosa graça que o Senhor tem nos oferecido. Ajuda-nos, Senhor, a mudarmos a nossa conduta de vida, Pai. Deixarmos de dar pretextos, deixarmos de usar desculpas, deixarmos de colocar a culpa no mundo, no diabo, nos pensamentos e passarmos, Senhor, a assumir a responsabilidade de fato de sermos servos fiéis, andando na Tua presença, clamando a Ti, Senhor, e observando, Pai, as necessidades que temos na nossa alma, que só Jesus Cristo pode suprir. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Faz a diferença na nossa vida, Senhor. Opera poderosamente no nosso coração com a Tua graça, Pai. E faz de nós, Senhor, servos fiéis que clamam e que andam na Tua presença em todo o tempo. Nós oramos assim, Senhor, e pedimos, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.